Você sabe que o primeiro show de stand-up que eu vi na minha vida foi o seu? Que referência terrível pra você com o teu começo. Cara, mas foi por causa disso que eu comecei a fazer stand-up. Eu tenho a data. Eu fui atrás, não achei a Você foto. foi no show, é isso? Fui no show, tinha foto contigo, mas eu não achei a foto. Mas eu vi num fotolog de um amigo meu. Fotolog? Dia 23 de julho de 2008. No Rio? Não, em Maceió. Maceió. Você fez um show em Maceió. Eu fiz em Maceió um show. Puta, é verdade. Porra, 2008? Tem quantos anos essa 2008 porra? Muitos? são... conta aí. O que é? 5, 7, 17 anos. 17 anos. De 2018 a 17 anos, né? Eu fiz em Maceió. Um menino me produziu. Sim. Super jovem. Sim. Fez um trabalho maravilhoso. O meu voo era 2 horas da manhã, ainda fui pra casa dele dar uma esticada ainda. Eu te encontrei no aeroporto, que eu tirei foto com você no show, depois te encontrei no aeroporto, você na fila do Bob's, comprando um Bob's, aí eu fui falar com você, tirei foto. E aí você despertou esse negócio assim de caralho, eu quero fazer comédia. E aí depois eu conheci o Murilo Gun, Tá. que foi um cara que também me incentivou pra caralho. Foi o primeiro cara que começou a fazer temporada de show lá em Maceió. E aí eu conheci ele e o Neil Agra faziam juntos. Você conheceu ele por ele ir até você lá, isso? Por ele ir até Maceió. Tá. Porque eu nem tinha noção do que era stand-up na época, sabe? Acho que a comédia lá no Nordeste tem muito de personagem e tal. E as minhas isso. referências são outras. É tipo Rosicléia, Zelezinho, sabe? Uma galera assim, mais personagem. Tá. E aí stand-up, cara limpa, o teu foi o primeiro que eu vi e pessoalmente pude acompanhar o processo de criação dos caras quando o Murilo foi fazer sei lá, era toda semana, eu esqueci até como é que chamava. Toda quinta-feira ele tava lá num bar chamado Maikai. E aí eu comecei a ir e comecei a acompanhar ele. Entender o como é que desenvolvimento do funcionava. negócio. Qual foi a primeira vez que você se apresentou? Cara, foi por causa do Murilo também, que ele me chamou nessa temporada pra escrever. Eu era repórter de um programa policial. Repórter? É mesmo? Não sabia disso. Eu era repórter do programa policial, mas eu fazia... Em Maceió? Em Porra, você Maceió. trabalhava pra caralho. Com o Siqueira Júnior, que era o apresentador do programa. E aí uma das pautas foi cobrir essa noite de stand-up lá com o Murilo Gun. E aí eu entrevistei o Murilo Gun, aí o Murilo veio... Meu irmão Ed, vou dizer um negócio pra você. O seu mindset tem que abrir. Você não pode ficar fechado, se recluso a esse negócio de ser repórter. Você tem um negócio que sua mente, ela está à frente do tempo que você vem, do time, da proporcionalidade daquilo que você fala. Então você devia vir pro palco. E aí... é assim, né, cara? E aí eu fui pro palco por causa dele. Comecei a fazer stand-up ali por causa dele. Ele me ajudou a escrever o primeiro texto. Desde então... Porra, então o cara que te abriu Abriu a mente pra essa possibilidade, cara. Porra, que legal, cara. Legal. Isso 2008, então. Não, aí com o Murilo já foi 2010. Demorou 2 aninhos, amadurecendo a ideia. Amadurecendo a ideia. Mas aí eu já tinha começado a trabalhar como repórter, já tava fazendo alguma coisa. O que era o teu trabalho de repórter exatamente? Me conta um dia de trabalho de repórter policial, como é que é? Era tipo... começou tipo Pânico, ir nas festas, entrevistar a galera. Aí, sei lá, ia ter show do Charlie Brown Jr. Aí eu ia lá, entrevistava o Chorão. Fazia aquele negócio de ir nas festas falar com os artistas. Tá. Só que aí não deu muito certo isso. E aí começaram a me botar pra fazer matéria policial mesmo. E eu morria de medo de fazer matéria policial. Porque, tipo, não era a minha parada, tá ligado? E eu ia, delegacia de defraudações. Olha, gente, tô aqui na delegacia de defraudações, onde um homem está carregando um caminhão com 4 toneladas de maconha. Era tipo umas paradas assim, pesadas, sabe? Eu era novinho. Você viu o corpo defunto? Vi corpo, vi, mano. Foi tipo... Era tenso o bagulho. Aí voltou, aí o Siqueira começou a apresentar um programa aos sábados. Aí ele me chamou... Era o mesmo programa, só que esse programa era de segunda a sexta. Aí o Siqueira começou a apresentar esse programa aos sábados, que era de manhã, era uma coisa mais leve. Aí ele me chamou pra voltar a fazer matéria de humor. Aí foi aí onde eu fui entrevistar o Murilo Gun. Mas então ele já sabia que você tinha essa pegada? Sabia. E aí, daí, as coisas começaram a acontecer até chegar hoje, cara. E você virou... Quando que você falou, tipo, eu não preciso mais desse negócio de repórter aqui e vou me dedicar realmente ao humor, que é o meu caminho? Cara, aí eu comecei a fazer stand-up depois dessa época, e aí, enfim, aquele negócio, né? Faz um monte de show de graça, faz um monte de show num lugar meio merda e tal. E aí a gente achou um bar que apostou na gente. Foi um boteco de bêbado, assim, Confraria do Rei.
que era o cara que toda quinta-feira a gente se apresentava lá, toda terça a gente se apresentava lá, sempre os mesmos bêbados assistindo, televisão ligada, e aí que você vai criando casca, né? Você tá contando piada, gol do Palmeiras atrás de você e vagabundo. É foda. E era você e quem que fazia? Eu, Fernando Peron, ele até parou de fazer comédia. Tinha o Rafa Paropa, que virou repórter policial. Hoje ele é repórter Pegou policial. Pegou o teu trabalho. Seguiu esse caminho. E tem o Marlon Rossi, que é um cara, um comediante, que ele até ganhou aquele... o maior imitador do Brasil, da Ana Hickman, sabe? Que tem esse concurso. Okay. E aí a gente fazia esse showzinho lá. E aí depois de, acho que uns 2 anos, uma TV lá de Maceió fez um programa de humor. Então meio que eu continuei fazendo stand-up e fazia esse programa de humor lá em Maceió. Você estava falando que as suas referências eram muito o Nordeste, né? As coisas que você assistia, Rosicléia, essa turma toda. Você sente que isso influenciou pra caramba o jeito que você faz stand-up? Muito. Porque você tem, né? A imitação, a voz, a coisa tudo. Cara, muito. Muito porque na minha cabeça, quando eu não entendia ainda que tem a diferença do stand-up, do lance de escrever os seus próprios textos, sabe? Fazer de cara limpa, eu achava tudo muito parecido. Pra mim era a mesma coisa sendo feita de outro jeito, entendeu? Uhum. Então quando eu comecei a escrever, eu bebia na fonte um pouquinho dos dois. Então, tipo, quando eu ia botar uma imitaçãozinha ali no meio, eu botava uma imitação meio que... Eu criava uma história, uma piadinha, onde o punch não necessariamente era imitação, mas era... não era a imitação pela imitação. Tipo, agora eu vou fazer o Faustão cagando. Não era isso. Tinha uma história e aí eu fazia a imitação, ser o punch dessa história, tá ligado? E aí eu acho que foi isso, eu fui dando uma mesclada. Então eu sinto que tem muita coisa, assim, da comédia, do estilo nordestino de fazer comédia. Tem a coisa da imitação não ser gratuita, né? E você vê muito isso, às vezes a imitação entra porque vou imitar o fulano, ô louco bicho, essa fera! E é isso só. Aí você fala, é verdade, é igual. Mas na verdade, se é por isso eu assisto o Faustão. Exatamente, ele já faz muito melhor. Ele é muito bom imitador do Faustão. Mas você conseguir ter mais, né, dar um passo além que faz isso virar outra coisa, né? Cara, eu também sempre achei isso, assim, sabe? Eu gostava muito de imitação, mas eu falava, pô, falta um molhozinho, sabe? Falta um negocinho a mais. E aí, quando eu comecei a escrever, eu escrevi pensando nisso. Pô, eu preciso ter uma piada que o punch seja a imitação. Aí, quando eu participei do Quem Chega Lá do Domingão do Faustão, lembra? Sim. Que era aquele quadro que subia o risômetro. Tinha o risômetro. Que era o terror da galera da comédia, aquilo ali. Era foda, porque você ia o cara de stand-up pra fazer piada sobre avião, e do outro lado entrava o nordestino falando, oh meu Deus! Palma, risômetro lá em cima. Era foda. Todos eles foram convidados e eu falava pra todo mundo, é roubada, não vai. Eu falava, não vou. Todos voltavam, era roubada, cara. Uma galera fez, né? Acho que todo mundo fez. Pô, teve uma galera que passou vergonha. O Luiz França, viu? Luiz França, sim. Porra, essa aí, Matheus, maravilhoso. Luiz França, comediante, pô, cara, o Luiz França faz comédia antes de mim, ou seja, mais de 20 anos atrás. Foi lá no Faustão, no Quem Chega Lá, e o Eric Johnson no final falou, esse negócio de comédia não é pra você não, meu amigo. Caralho, isso foi foda, mano. Você procura outra coisa pra fazer. O Eric Johnson falou essa. O Eric Johnson deu essa pro Luiz França. É maravilhoso, esse vídeo existe até hoje. É muito bom. Né? Eu lembro um outro desse, o Nelson Freitas. Lembra que o Nelson Freitas, ele de jurado, ele falava, você fez o stand-up aí, mas o stand-up pra mim não é comédia. É 10 minutinhos ali pra depois entrar o comediante de verdade. E os caras falou, não sei pra quem foi, cara.